Boa noite, segunda-feira, 26 de setembro. Hoje é o Dia Nacional do Surdo e a gente conversa com o professor de Libras, Luiz Souza, sobre a importância do ensino da língua brasileira de sinais. Você vai ver também. Greve dos bancos completa 3 semanas e população reclama da falta de acesso a serviços, como o saque do FGTS. Bauru recebe etapa do concurso SESI Chef. A competição revela talentos da gastronomia que sabem aproveitar integralmente os alimentos. A greve dos bancários completa 21 dias hoje, com a adesão de 85% das agências, de acordo com o sindicato da categoria. A interrupção dos serviços importantes, como o saque do FGTS, está prejudicando a população. A Lucimar está desempregada e precisa sacar o FGTS para pagar contas. Ela foi orientada pelo sindicato da categoria dela a procurar uma agência da Caixa Econômica Federal, mas não conseguiu fazer o saque. Eu cheguei aqui, aí eu fui até o caixa eletrônico e eu não consegui sacar. Aí o menino me informou que por causa do meu valor, teria que ser lá dentro, por isso que eu não consigo. Por causa dessas dificuldades, ela espera que os bancos voltem ao trabalho logo. Em nome de todo o povo brasileiro, eu acho que a greve se torna muito inconveniente, né? Que esse trabalho bancário é muito bom para a gente e precisa, sim, ser resolvido. Acaba afetando, né? Uma alternativa para os clientes que se sentirem prejudicados com a greve dos bancários são os atendimentos nas casas lotéricas. Podem ser feitos pagamentos e saques, incluindo do FGTS, porém só até R$ 1.500. Mas nem sempre os serviços oferecidos pelas lotéricas são suficientes. A casa lotérica ela só tem um valor para receber, né? Então você tem que procurar achar uma agência que consiga fazer o valor que você quer pagar. Que nem o valor máximo para você pagar é até R$ 1.500. Se você tem um valor a mais, você não consegue pagar em lugar nenhum. Apesar dos transtornos, a greve segue sem previsão para acabar. Ainda não houve acordo com a FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos. A FENABAN, que é quem negocia com a categoria bancária e representa o sistema financeiro, não chamou nenhuma negociação e hoje completa aproximadamente 11 dias de silêncio. Hoje, o que tem de diferente é que o Comando Nacional está reunido em São Paulo, Comando Nacional dos Sindicatos, pedindo e sinalizando para a FENABAN voltar a negociar. A proposta que foi feita na primeira negociação, ela está muito abaixo sequer da inflação do período. E até agora o que foi oferecido, até em segunda proposta, foi 7%. Além de um aumento maior de salário, os bancários pedem melhores condições de trabalho e mais contratações. Para o Sindicato dos Bancários, a população também sai prejudicada com a redução de funcionários nas agências. Por isso, os grevistas defendem que conseguir pelo menos parte das reivindicações beneficiaria a todos. Os bancos públicos eles se comprometeram em contratar no acordo coletivo dos anos passados, mas não cumpriram. Então nós exigimos isso. Nós também pedimos que os bancos parem de expulsar a população, porque hoje existe uma prática do banco não deixar mais a pessoa se atender lá dentro. Então a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas tenham autonomia e escolham o canal de atendimento. Outra coisa que a gente quer é melhores condições de saúde para os bancários, né? Os bancários têm adoecido com muita frequência e isso realmente preocupa não só o sindicato, mas a categoria como um todo. Nós entramos em contato com a Federação Nacional dos Bancos e a FENABAN diz que mantém a proposta apresentada de 7% de aumento, além de um abono de R$ 3.300. A federação deve sentar para uma nova rodada de negociação com o Sindicato dos Bancários, mas ainda não definiu uma data. A semana começou com tempo estável e a previsão é de que Bauru fique sem chuvas nos próximos dias. Quem dá os detalhes é a meteorologista Zildene Pedrosa, no Boletim do IPMET. Olha, nessa semana a gente está sob o predomínio de uma massa de ar mais seco e frio, inclusive neste início de semana que já baixou um pouco as temperaturas. A partir de quarta-feira, essas temperaturas devem
se elevar gradativamente, mas permanece a tendência para tempo seco, sem chuva, com predomínio de sol e pouca nebulosidade aqui na nossa região de Bauru. Céu claro com poucas nuvens em praticamente todas as regiões paulistas nesta terça-feira. A exceção é a faixa leste do estado, que deve ficar nublada, mas sem previsão de chuvas. Em Bauru, o tempo segue aberto amanhã. Agora a umidade do ar é de 34%. Temos ventos de brisa a 3 km por hora. Hoje a mínima foi de 11 e a máxima foi de 28 graus. Amanhã os termômetros devem registrar uma ligeira elevação, variação entre 13 e 29 graus. Os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição devem procurar os postos de justificativas em todo o país, seja em escolas e, dependendo do estado, disponibilizado em locais extras, como correio, mas nesse ano em São Paulo haverá apenas locais de justificativas nos locais de votação. Então a pessoa tem que procurar um local de votação, o posto de justificativa dentro desse local e fazer essa justificativa. Ela vai preencher um formulário com os dados, né? Vai receber uma contrafé, um comprovantezinho que compareceu, guarda esse comprovante e fica tudo ok. No próximo bloco, vamos falar da importância da difusão da língua brasileira de sinais para a inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Hoje é o Dia Nacional do Surdo e a gente conversa com o professor de Libras, Luiz Souza. Voltamos num instante só. Hoje, 26 de setembro, é o Dia Nacional do Surdo. O país tem cerca de 10 milhões de brasileiros com alguma deficiência auditiva, o equivalente a 5% da população. Para falar sobre como promover a inclusão das pessoas com surdez pela comunicação, a gente conversa com o professor do SENAC do curso de Libras, a língua brasileira de sinais. Recebemos o Luiz Souza. Luiz, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição quando precisar. Luiz, quem vem acompanhando as propagandas eleitorais neste ano, os debates com os candidatos, está percebendo que muitos estão trazendo o intérprete de Libras. Quando não, eles trazem a legendagem. Essa medida é importante, na sua visão, ela deveria ser ampliada para a divulgação de outros tipos de conteúdo para promover a inclusão de fato das pessoas com surdez? Bom, o acesso, a acessibilidade é uma questão de direito de todas as pessoas com deficiência, inclusive das pessoas surdas. O que a gente observa é que nós temos legislação no Brasil que regulamenta inúmeras questões, inclusive essa questão, nós já temos regulamento para falar sobre a questão da janela de Libras, da legenda, mas essa questão do cumprimento dessas questões ainda estão no processo no Brasil. A janela de Libras é muito importante, porque eu comentava com você um pouco antes, que a janela de Libras ela é importante para o usuário de língua de sinais que ainda não é alfabetizado, ou melhor, que ainda não domina a língua portuguesa escrita como segunda língua. E essa pessoa não vai ter acesso à legenda de forma plena. Ela vai conseguir reconhecer algumas palavras ali, mas ela não vai conseguir compreender, não vai conseguir acompanhar essa leitura. Então, a legenda é importante para os usuários, os que falam língua portuguesa, quer dizer, os deficientes auditivos que dominam o português, que se apoiam também na escrita para entender a notícia ou a informação da TV, mas a janela de Libras é muito importante para o usuário de língua de sinais. O ideal seria que todos, pessoas com surdez ou não, todos dominassem, né, a língua dos sinais. Mas é um pouco utópico, né, imaginar que todas as pessoas teriam essa iniciativa de aprender, de se comunicar. E as próprias pessoas com surdez, nem todas dominam essa linguagem. Geralmente esse contato se dá de que forma, Luiz? Bom, as crianças, por exemplo, surdas, que nascem num lar de pais surdos, elas começam a ter contato com a língua de sinais desde a mais tenra idade. Então, desde bebês, essas crianças já têm contato com a língua de sinais.
Agora, quando a criança nasce em lar de pais ouvintes, que são pais que não nasceram surdos, pais que falam português, que a primeira língua é o português, e aí o que acontece? Essa criança surda não tem referência na língua de sinais, não tem referência de produção linguística em língua de sinais, e aí o que acontece? Os pais têm que oferecer condições para que essa criança tenha acesso à língua de sinais, por meio de associações de surdos, de comunidades surdas, inserir essas crianças entre adolescentes, crianças e adultos que falam em língua de sinais. Se caso essa criança não tiver acesso, ela não vai desenvolver a língua de sinais, como também uma criança ouvinte, por exemplo, que não tivesse acesso a falantes de língua portuguesa, por exemplo, no Brasil, não iria desenvolver a língua portuguesa, não iria falar português. Então, para que a criança possa desenvolver, ela tem que ter acesso entre falantes da língua. E esse contato, ele se dá, como você diz, fora da escola. No ambiente formal de educação, é assegurado a essa criança o direito de ser alfabetizada em Libras. Sim, eu não diria exatamente alfabetizado em Libras, porque aí nós estamos falando de aquisição de primeira língua. Nós estamos falando de aprendizagem de uma língua, né? Precisa dominar uma língua para que ele possa aprender quaisquer outros conteúdos na escola, né? Como a gente pode imaginar uma criança aprendendo português escrito, aprendendo matemática, aprendendo quaisquer outras disciplinas, se ele não tem uma língua para desenvolver e compreender toda essa questão? Como que o cognitivo dessa criança fica? Então, a criança precisa ter acesso a essa língua. Para que ela se desenvolva, além dessa língua, nós precisamos ter uma educação de qualidade, mas que ofereça alguns elementos importantes para a criança surda, que não é só o intérprete, quer dizer, a criança surda tem que ter acesso à língua desde a mais tenra idade, tem que ter o profissional intérprete, tradutor, mas ele tem que ter metodologia de ensino adequada para ensino de surdos. Ou seja, quando o professor, por exemplo, de língua portuguesa ensina numa sala de escola inclusiva para alunos surdos, ele tem uma metodologia voltada para ouvintes. Ele ensina, por exemplo, fonética e fonologia para uma criança que nunca ouviu. Como que ele ensina acentuação para uma criança que nunca ouviu? Como que ele acentua a paroxítona, a proparoxítona? Se nós não tivermos uma metodologia de ensino de criança surda na escola, a gente não consegue dar conta da necessidade dessa criança de aprendizagem. E precisa de formação específica para esse profissional, para esse professor, não? Inicialmente sim, mas eu entendo que o professor não tendo uma formação específica, ele pode, à medida que ele atende a criança, aprender lidando com essa realidade, né? A gente às vezes fala assim, o professor não está preparado. Eu questiono porque assim, o professor ele vai se preparar no processo também, né? Por mais que ele faça um curso de formação e que seja um curso com uma formação ampla, nenhum curso vai dar conta da necessidade de cada realidade de aluno que ele vai atender, da diversidade. Então, ele precisa, no trato com o aluno, no trato com a criança, estar disposto a trabalhar com ela e aí testar algumas coisas que vão funcionando ou não, e aí ele vai observando, olha, isso funciona, então eu vou continuar assim, isso não funciona, então eu vou parar. Quer dizer, o professor começa a ver nesse processo de aprendizagem o que fazer. E para esse professor, para as pessoas de forma geral que estão interessadas em dominar e se apropriar da língua de sinais, até por um mercado de trabalho que vem se ampliando, né, por causa dessas exigências de ter um intérprete de Libras, onde que essas pessoas podem buscar a formação? O Senac oferece um curso aqui em Bauru, qual seria a carga horária e onde que se forma em Libras? Bom, o Senac oferece o curso nível básico. É importante a gente lembrar que, como a língua brasileira de sinais é uma língua, ela não se aprende de uma hora para outra, né? A gente precisa de um processo aí de contato com essa língua. Nós falamos português, né, desde pequenos e ainda nós buscamos aprender formalmente o português na escola, né, e fazemos cursos de português. Na língua de sinais da mesma forma. A língua de sinais você pode ter contato aí por um período, não é o tempo que você fica de contato num curso que faz com que você tenha fluência nessa língua. Você precisa ter dedicação e estudo a respeito da língua para poder se aprofundar nela. E aí, o Senac oferece o curso básico, de 45 horas módulo 1, 45 horas módulo 2. Significa que a pessoa precisa, posteriormente, buscar formação continuada. Depois, em nível de graduação, a gente não tem uma graduação aqui no interior que eu conheça. O que eu conheço que existe pelo menos há 2 anos é o curso da UFSCar, que abriu em nível de bacharelado, tradução e interpretação Libras português, que é graduação. Foi na o primeiro Federal curso, de São Carlos. Na Universidade Federal de São Carlos. Foi o primeiro curso que nós tivemos aqui, perto de Bauru, próximo de Bauru, em nível de graduação.
Nós tivemos uma iniciativa de abertura de um curso para formação na Universidade Sagrado Coração, que não teve demanda, mas a gente tem agora um curso de pós-graduação em EAD que a Universidade Sagrado Coração também ofereceu, que é um curso de especialização em Libras. E tem cursos fora daqui do município, em outros lugares, capital, São Paulo, Rio de Janeiro, quer dizer, nós temos nas metrópoles cursos de formação e aí a gente pode buscar fora também. Tá certo, Luiz, muito obrigada por sua contribuição aqui. Agradeço pelo convite. E depois do intervalo, você vai conhecer uma competição gastronômica sustentável que passou por Bauru. É o concurso SESI Chef, que exigiu que os competidores fizessem comida gostosa, aproveitando integralmente os alimentos. Daqui a pouco, voltamos já. Voltamos e a gente fala da eleição para a reitoria da Unesp, que será realizada na semana que vem. E nesta quinta-feira, os 3 candidatos, acompanhados de seus vices, vão participar de um debate aqui na TV Unesp às 14h. A ideia é que eles possam apresentar propostas para o próximo triênio da universidade. Durante o programa, os candidatos vão responder dúvidas da comunidade acadêmica. Professores, alunos e funcionários que quiserem enviar questões podem mandar até amanhã pelo e-mail dialogo@reitoria.unesp.br. Mais informações sobre o debate no site da universidade. Neste sábado, o SESI Bauru recebeu a fase semifinal do concurso SESI Chef. É uma competição para revelar talentos da gastronomia que saibam fazer pratos gostosos, claro, mas com um diferencial, sem desperdiçar nada de alimentos. Bárbara escolhe com cuidado os ingredientes que vai usar em sua receita. Passo a passo, um prato delicioso e saudável vai tomando forma. No menu da competidora, a abóbora cozida se transforma em um pãozinho de hambúrguer. No lugar da batata frita, palitinhos de cenoura e um molho feito à base de iogurte, hortelã e ricota. Tudo feito com carinho e sem desperdício. Minha mãe sempre cozinhou, eu sempre me espelhei nela para cozinhar e lá em casa a gente usa muito esse reaproveitamento. A gente usa os alimentos do almoço, sobrou para janta, a gente sempre dá um jeitinho de inventar uma torta, um bolinho, alguma coisinha diferente com o que sobra. Nada vai pro lixo. O resultado ficou bonito e fez sucesso entre os jurados. Mas essa é só uma das delícias que a cozinheira faz. Quem comprova é a Manuela, filha de Bárbara. Ela faz um estrogonofe de frango delicioso e ela, ao invés de fazer batata frita, ela faz assada. E também fica uma delícia. Assim como Bárbara, outras 5 cozinheiras de diferentes regiões de São Paulo disputaram neste sábado a semifinal do concurso SESI Chef. Para chegar até aqui, elas usaram muita criatividade e talento na preparação dos pratos. Nós tivemos 30 cidades acontecendo o SESI Chef, então, que foi a fase local. Dessa local, os vencedores foram para uma regional e agora nós estamos na semifinal, que é a fase estadual. Então, a final será em São José dos Campos, onde a finalista daqui do interior e da Grande São Paulo vai concorrer ao Grande Prêmio. Eliane também mostrou o talento na cozinha. Com tranquilidade e organização, ela surpreendeu os jurados com uma quiche de brócolis. Quem incentivou a cozinheira de Franca a participar foi a afilhada, e ela está otimista. Ela falava assim, vai que você vai ganhar, madrinha. Manda sua receita. E essa insistência dela fez com que eu mandasse uma receita. Aí eu fui para a cozinha, elaborei o soufflé, mandei a receita e foi uma selecionada. Na preparação dos pratos, elas contam com 1 hora e 10 minutos. Os jurados observam atentos o desempenho e se elas seguem as regras do concurso. Aqui dessa mesa, os competidores podem escolher o ingrediente que eles quiserem, mas uma das regras é que eles têm que escolher um ingrediente dessa cesta de vegetais e usá-lo de forma integral, sem jogar nada fora. Isso porque o SESI Chef faz parte do programa Alimente-se Bem, que tem o objetivo de promover uma alimentação mais saudável, sem desperdícios. Bruna é nutricionista do SESI e uma das juradas do concurso. Ela explica que aproveitar integralmente os alimentos é mais saudável e econômico. Esses alimentos que a gente acaba desperdiçando, né, que são cascas, talos, ramas de alimentos convencionais como beterraba, cenoura, eles têm uma grande quantidade de fibras, de vitaminas
e são produtos, às vezes, que quando você vai na feira comprar, o feirante descarta, né? Então, o nosso programa do Alimente-se Bem, do SESI, foi idealizado justamente isso, trazer uma alimentação mais saudável, evitando desperdício, né? Conseguindo encontrar nutrientes em outras partes, né? Não convencionais, que a gente chama, que aí você aproveita até coisas que você, na verdade, nem pagou por aquilo, né? Que ele está sendo desperdiçado. Para quem cozinha há anos em restaurantes, a experiência de acompanhar a preparação desses pratos foi um grande aprendizado. Ninguém sabe tudo, cara. Toda hora a gente está aprendendo. Então, é muito, muito importante você estar dividindo essa experiência aí e aprendendo com as pessoas que trazem ideias novas, trazem um conhecimento que, né, você viu há pouco, todos se surpreendendo com uma prática dela aqui. Então, isso é muito gostoso, é muito válido, muito legal. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 19h, ao vivo. Tchau! Thank you.